Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre glomerulopatias na infância, tá? Eu sou a professora Daniela, eu sou nefrologista pediatra e pediatra, trabalho aí na Unic, sou professora de vocês e fico no ambulatório de nefrologia pediátrica, todas as quartas-feiras, tá bom? Então, na verdade, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre esse tema, é interessante a gente fazer uma leve revisão sobre a anatomia, tá? Só para a gente se situar. Então, obviamente, né, nefrologia, nós vamos falar dos rins. Quando a gente pega o rim e faz um corte longitudinal, a gente vê que o rim, ele não é um órgão oco, né? E ele é composto na sua porção central aqui, da parte que a gente chama de porção medular, é onde você tem as pirâmides, os cálices, a pelve renal, tá? E você tem uma porção mais periférica, que nós chamamos de cortical renal, tá? Por que que isso é importante? Porque hoje, como a gente vai falar do néfron, o que que é o néfron? O néfron é a principal célula funcional do rim. E o néfron, ele é dividido em duas porções principais. Ele tem uma porção que é esse emaranhado de capilares, que é a porção glomerular, e a porção depois de túbulo, tubular. E por que que isso é importante com relação à anatomia? Porque a região cortical do rim é onde estão localizados os glomérulos, que é o tema da nossa aula de hoje, onde estarão as doenças hoje, as glomerulopatias, tá? E a porção tubular, ela fica localizada principalmente na região, mais na região medular, tá? Então, o que é importante aqui, já pulando para o nosso outro slide? Nós vamos falar principalmente, então, dessa região, dessa parte onde você tem um compilado, né, de vasos sanguíneos, esse emaranhado de vasos sanguíneos que é chamado de glomérulo. Então, a gente tem uma arteríola chamada aferente, que traz o volume, o líquido, as escórias, as coisas para o rim fazer a sua função de filtrar, e depois o que é ruim, ele vai ser eliminado através dos túbulos, e o que vai ser bom, ele vai ser retornar ao organismo pela arteríola eferente. Reparem que esse glomérulo, esse emaranhado, ele tem como se fosse um cone, o formato dele, né? Ele tem um cone que ele é reforçado, a gente vai ver pela frente, pela cápsula de Bowman, né? E aí, o fluxo de sangue das coisas que realmente não são importantes naquele momento, são direcionados em direção ao túbulo, para já depois ser reabsorvido, ou ser secretado, excretado, enfim, para ter a sua função. Então, hoje, aqui, a gente vai se atentar nessa região do néfron, que seria o glomérulo, tá? Então, se a gente for fazer uma avaliação principal aqui, ó, desse glomérulo aqui, a gente vai ver que ele tem uma cápsula que envolve, que dá uma sustentação, uma membrana, né? Que dá uma sustentação aqui nesse glomérulo. Dentro do glomérulo a gente tem o que, principalmente? Tem os vasos sanguíneos, que são esses daqui, que era aquele emaranhado que a gente está vendo aqui. Então, são esses vasos sanguíneos aqui, os capilares. Esse capilar, ele é envolvido por um epitélio, com o epitélio todo fenestradinho, todo cheio de buraquinho, parecendo um queijinho assim, sabe? E depois dele, a gente vê essas cerquinhas azuis, que a gente chama de podócito, que vão ser muito importantes no segundo momento da aula, tá? E depois tem um tecido de sustentação aqui, que são as células mesangiais, tá certo? Então, nosso tema hoje é voltado para essa região aqui, tá? Aqui é só uma outra imagem que a gente vê lá a cápsula de Bowman, né, que é o que vai dar essa estrutura, essa sustentação. Aí a gente tem, aqui a gente vê no corte frontal, né,
os capilares, né? Aqui a gente tem o mesângio, ou as células mesangiais que a gente chama. A membrana basal glomerular, que ela também vai ser muito importante mais para frente, que a gente vai ver também no segundo momento da aula, junto com os podócitos, que são aquelas cerquinhas, tá? Células, que a gente fala na cerquinha. Então, quando a gente fala em glomerulopatias, a gente tem 4 grupos principais. Então, nós temos a glomerulonefrite aguda ou síndrome nefrítica, a gente tem glomerulonefrite rapidamente progressiva, a gente tem a síndrome nefrótica e as doenças glomerulares trombóticas, tá? Só que dessas 4, quando a gente vai tratar de pediatria, a gente tem os dois grandes grupos, que é a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Então, daquelas 4 subtipos, nós vamos conversar sobre 2, a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica, tá certo? Vamos começar, então, pela síndrome nefrítica. Com relação à síndrome nefrítica na infância, 99,9% dos casos são causados por bactéria, pelo Streptococcus. Então, por isso que a síndrome nefrítica, ela é a mais comum, que a gente vai discutir hoje, vai falar, é só sobre a glomerulonefrite pós-streptocócica, tá certo? E, por definição, é uma complicação renal não infecciosa da infecção Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, do Streptococcus pyogenes, desculpa que aqui não apareceu, mas das cepas que são consideradas nefrogênicas, tá? Mas olha, a gente está falando que a gente tem uma bactéria. Quando a gente fala bactéria, a gente pensa em infecção, mas na verdade não. A fisiopatologia é um pouco diferente. O que acontece? Nós temos esse estrepto, né, beta-hemolítico do grupo A, que ele vai causar inicialmente uma porta de entrada que vai ser ou uma amidalite, ou uma lesão de pele, um impetigo, que seja. E aí, ele vai fazer com que o organismo, diante dessa bactéria, vai criar uma reação de defesa, formando antígenos e anticorpos, que esse imunocomplexo antígeno-anticorpos, eles podem estar localizados inicialmente no glomérulo, se depositar lá, ou podem ficar circulantes e acabarem se depositando no rim. E aí, naquele momento, você tem ativação de vias de defesa, então você tem consumo de complemento, liberação de citocinas, interleucinas, periri, parará, que causa todo um processo inflamatório, e essa inflamação leva a uma inflamação de quem? Do glomérulo, que é a parte do rim que a gente está falando. E aí você vai ter edema, você vai ter hematúria e sinais de que o paciente está tendo uma obstrução, hipertensão. Enfim, e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente a história em si. Só que tem uma coisa que é muito interessante, ela é resolutiva, acabas, findas, end, entendeu? Ela não vai uma doença que vai prosseguir. Então, uma vez feito o diagnóstico, a gente fica mais tranquilo até para tomar as condutas. Então, o que acontece? Recapitulando, você tem um quadro inflamatório, você tem a infecção, seja por via aérea superior ou de pele, que isso gera uma reação no organismo de formação de complexo antígeno-anticorpos, que se vão depositar no glomérulo, nos tufos, e olha como fica o glomérulo, fica todo edemaciado, todo inflamado, né? Ou todo obstruído, tá certo? E qual é a faixa etária que é mais comum? Normalmente são nas crianças e adolescentes, assim, tá? Até pré-escolares, digamos assim, que são os mais comuns. Por quê nessa faixa etária? Porque é a faixa etária em que essas crianças estão mais expostas a essa bactéria, né? Por isso que é mais comum nessa idade. E o período de latência tem dessas cepas, que são as nefritogênicas, varia um pouquinho. Então, assim, se você tem uma lesão oral, uma amidalite, o período de latência é cerca de 7 a 21 dias, uma média de 10 dias. E de pele é um pouquinho mais demorada, de 15 a 28 dias, tendo uma média de 21 dias. Porque a pele normalmente é algo mais grosseira, a pele em si ela já é uma barreira mecânica, né?
Então, para uma bactéria vencer aquilo, às vezes demora um pouco mais. É diferente daqui de uma via aérea superior, tá bom? E quais são as manifestações, então, desse paciente que tem esse quadro? Ora, ele fez uma infecção de pele ou de garganta, e aí o glomérulo, ele ficou totalmente inflamado. Você imagina que você tem uma mangueira entupida, né? Não tem para onde o fluxo ir, né? Então ele começa, a primeira coisa, uma das manifestações é diminuir o xixi. Então ele começa a entrar em oligúria, tá? Então aí a gente vai reparando que estava indo menos ao banheiro, ou se a criança usava a fralda, trocando menos fralda e tal. E depois, em consequência disso tudo, ele vai tendo manifestações clínicas por conta da congestão volêmica. Você tem um glomérulo inflamado, que não está filtrando, uma mangueira entupida. Então, o paciente ele começa a ficar edemaciado por aumento da pressão hidrostática. O que acontece dentro do vaso? Tá lotado de líquido, não tem para onde ir, e começa a extravasar e causar os edemas cavitários. E aí o paciente ele pode fazer edema pulmonar, bilateral, pode fazer ascite volumosa, pode fazer edemas genitais, que daí isso leva às vezes até infecções graves, Fournier, né? Leva também a um quadro de hipertensão. Essa hipertensão é porque volume dependente. Você tem um processo inflamatório, você tem redução da taxa de filtração glomerular, aumento sobreposto a isso tudo, um aumento de reabsorção de água e sódio e hipertensão. Hipertensão, às vezes hipertensão grave, que o paciente ele pode fazer até crise convulsiva ou encefalite grave por conta de hipertensão, tá? E é tudo isso volume dependente. Associado a isso, o paciente ele tem a hematúria, e essa hematúria é uma hematúria característica, ela é uma hematúria glomerular, é uma hematúria dismórfica. Por quê? Porque como aquele endotélio vascular, ele está todo inflamado, porque você tem processos se acumulando e causando um processo inflamatório local. Quando a hemácia, ela tenta passar por ali, que já está difícil, mas quando ela tenta passar por ali, ela acaba causando como se fosse uma hemólise, né? E aí ela perde a sua característica redundadinha e fica com essa característica dismórfica, tá? A grande maioria dos casos, ela é macroscópica, ou seja, o paciente ele faz aquele xixi escuro, às vezes achocolatado, às vezes eles falam cor até de Coca-Cola, assim, eles mesmos referem, tá? E a microscópica é uma coisa interessante que ele pode ter, a maioria dos casos é macroscópica, mas quando tem a microscópica também, ela pode ficar um pouquinho mais prolongada, isso a gente vai ver para frente. Então, clinicamente, é um paciente que ele tem oligúria, ele tem sinais de congestão, edema, hipertensão, é aquele paciente que está congesto, é aquele paciente que está, assim, ofegante, é aquele paciente que está pulso cheio, a gente vê que ele tem turgência, ele tem um pré-corde hiperdinâmico, você às vezes vê um ictus bem palpável, um fígado rebaixado, que ele está congestão mesmo por volume dependente, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que se questionar é assim, então tem um paciente que se apresenta com uma clínica de uma síndrome nefrítica aguda. Primeira coisa que a gente vai perguntar se teve um antecedente prévio de faringite ou piodermite, porque a gente viu que o período de latência, às vezes, como por exemplo a piodermite, pode ser até às vezes 30 dias, ele nem tem mais foco nem nada, né? Então é importante saber, olha, teve uma infecção de garganta prévia ou uma piodermite, uma reação de pele? Se sim, mas esse período de incubação é condizente com a história? Porque também não adianta falar assim, teve, semana passada ele teve uma lesão de pele. A gente vai saber com certeza que não tem relação. Ou tem 2 dias atrás uma faringite, também não vai ter relação. Por quê? Porque é uma complicação não infecciosa. Você tem que ter tempo do organismo criar uma defesa, uma reação de antígeno com anticorpo, e aí o organismo vai combater aquilo. Então, tem que, além de ter
o antecedente prévio, ele tem que ser condizente com o tempo, tá? Outra coisa que é interessante é assim, se a gente consegue documentar a infecção prévia através de marcadores de contato. 2 marcadores que a gente vê mais na prática clínica é o ASLO e o anti-DNase B. O ASLO, ele está mais relacionado com os quadros de via aérea superior e o anti-DNase B mais com relação com as piodermites. Mas você tem todos esses outros, anti-iliorinase, anti-streptokinase, anti-streptococcus, e eles, na verdade, eles podem estar presentes, sim, em número expressivo, e que você consegue fazer o diagnóstico, tá? Mas o que tem, assim, a título de estudo, às vezes cai até em algumas questões de prova, ou prova de residência, mais para frente e tal, esses dois acabam sendo os mais falados, tá? E uma outra coisa importante é que a gente precisa documentar que a gente vai ter uma queda transitória de complemento, de C3, C4, CH50, em média de 8 semanas. Por que transitória? Porque existem outros tipos de síndrome nefríticas que consomem complemento e que não são transitórias. Então, isso aqui, ele é um diferencial, tá? Então, você tem que ter essa queda transitória. Muito bem, então eu fiz o diagnóstico, realmente é uma glomerulonefrite pós-estreptocóxica, tô tranquilo. Por quê? Porque a princípio é uma autolimitada, a princípio não vou ter sequelas maiores, a princípio não preciso de um tratamento específico para aquilo, né? Eu preciso de uma monitorização. Então, a primeira coisa é uma dieta com restrição volúmica, a gente tá acabando de dizer que ele está entupido, cheio de líquido, não tem para onde sair água, então a gente tem que segurar um pouco o volume nesse paciente. Restrição de sódio, principalmente, também por quê? Porque a gente viu que você tem ativação do sistema renina-angiotensina, a gente tem o sódio que está ali atuando, ele é o principal íon relacionado com a osmolaridade, então para a gente não perpetuar essa hipertensão e esse aumento da pressão introstática intravascular, a gente acaba fazendo restrição de sódio, tá? E o terceiro passo é a gente lançar mão de um diurético potente. Quando a gente fala diurético, a gente fala potente, a gente está falando de um diurético de alça, uma furosemida, né? A gente usa uma furosemida. Então, com isso, dieta, restrição de sal e um diurético, a grande maioria das vezes o paciente ele vai bem, tá? Agora, se ele manter ainda um pouco refratário, com a pressão borderline no limite superior, dependendo do paciente, a gente também associa algum antihipertensivo. Pode ser bloqueador de canal de cálcio, pode ser um vasodilatador, pode ser um inibidor da angiotensina, pode ser um BRA, enfim. Aí vai de acordo com cada escola, o que cada protocolo utiliza, tá? E assim, por final das contas, a terapia renal substitutiva, que seria a diálise, hemo ou peritoneal, é em último caso, são naqueles pacientes que às vezes eles estão muito refratários ou eles demoraram muito para chegar e você já tem um insulto vascular ali, já tem um tempo, ou não é uma pós-estreptocóxica, é um outro tipo de glomerulonefrite, enfim, mas só para vocês saberem que existe, tá? E o uso do antibiótico, né? Como é que fica? Na verdade, o antibiótico, ele precocemente, ele não vai prevenir o aparecimento da formação dos imunocomplexos e não muda prognóstico. Mas o que ele faz? Ele é bom no sentido de evitar atividade de doença. Por quê? Porque às vezes a gente ainda tem ali as cepas que são nefritrogênicas que estão perpetuando um quadro de transmissão para outras crianças. Então, aí nesse sentido, é interessante sim fazer o uso do antibiótico. E também, no caso, que a gente não entrou em detalhes aqui, mas essa relação antígeno-anticorpo, ele é se formado e ele vai andar pelo corpo e vai se depositar em duas regiões principais. Uma que é o rim, causando a glomerulonefrite, e a outra que é o coração, causando a febre reumática. E sim, aí sim, a febre reumática é grave, com sequelas graves, com lesão valvar importante. Então, para evitar
surtos de febre reumática e tentar eliminar as cepas nefritogênicas, a gente acaba utilizando o antibiótico, a bezetacil, tá? Obviamente, em algumas outras situações, mas aí não é por conta para evitar a progressão da doença, mas, por exemplo, uma criança ela já chegou com lesões de impetigo, com infecção secundária, já fazendo uma celulite, evoluindo com abscesso, a gente vai ter que usar um antibiótico. Ou ele está com uma amidalite importante, querendo evoluir para um abscesso periamidaliano, enfim, aí a gente também vai ter que entrar com antibiótico. Mas não seria com sentido de evitar a progressão ou o prognóstico da doença, tá? E biópsia? Quando é que a gente faz a biópsia? Muito bem, então, seria algumas situações muito pontuais, a gente não sai biopsiando aí de graça, né? Isso porque não é uma coisa muito fácil em criança. Então, a biópsia a gente faz quando o paciente ele persiste numa oligúria, aí de mais ou menos 48 até 72 horas. Esse aqui até 7 dias, assim, é tipo, se ele não tá engatando, mas 48, 72 horas é o principal, tá? Quando ele persiste com hematúria macroscópica por maior de 4 semanas, hipertenso por maior de 4 semanas e o complemento baixo maior que 8 semanas. Então, aí ele tem esse período aí de 2 meses aí, vai para se resolver por completo, tá? Agora, a hematúria microscópica, se o paciente resolveu tudo e manteve uma hematúria microscópica, aí a gente pode manter o acompanhamento desse paciente por até 2 anos, tá? Faz o acompanhamento aí semestral, a cada 4 meses, fazendo dosagem de laboratório de exame de urina, né? Porque o restante já se normalizou, mas ela pode persistir por até 2 anos. É a única. O resto é no máximo, de 4 a 8 semanas. Quando a gente faz a biópsia, quando tem indicação, o que a gente vai ver? Na verdade, a gente vê muita coisa. A gente vê só um processo inflamatório, tá todo inflamado, o glomérulo, né? O espaço aqui entre os capilares estão diminuídos. Esse epitélio aqui, que é o epitélio que recobre aqui essas célulazinhas que, né, que depois vem essa parte de dentro, aqui eu não consigo explicar muito bem a microscopia óptica, mas elas ficam mais inflamadinhas e parecem córcovas de camelo, né, é até meio característicos assim. E se você fizer a microscopia eletrônica, aí a gente vai ver o depósito de, principalmente, pode ter imunoglobulinas, mas principalmente de complementos, né, C3, C4 e CH50. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Não? Podemos seguir? Sim. Então tá bom. Então agora nós vamos entrar no outro grupo das glomerulopatias. Nós vamos falar um pouquinho sobre síndrome nefrótica, tá certo? Então, para falar sobre a síndrome nefrótica, eu só queria recapitular aqui, ó, que a gente tem o glomérulo, né, como a gente tinha falado. Nesse glomérulo, a gente tem uma membrana basal aqui embaixo e em cima tem aquelas cerquinhas, que eu falei que elas são chamadas, essas células são super importantes, são chamadas de podócitos, tá? Esses podócitos, eles têm, além de ter uma função de barreira elétrica, ela também e mecânica, ela também ajuda na sustentação, porque ele acaba emitindo, aqui ó, nessa imagem de cima, emitindo pés, né, que a gente fala, podócitos, e acaba sustentando aqui, dando firmeza um pouco pro vaso, tá? Então aqui, as funções. Então a membrana basal glomerular, ela tem uma função principalmente de barreira de cargas, então cargas negativas ela evita a passagem, ela é mais seletiva para cargas positivas, né? E os podócitos, como eu disse, que são aquelas cerquinhas, aquelas células, elas estão para uma barreira mecânica, né? E elas são interligadas uma pelas outras, um podócito interligado pelo outro podócito, por um complexo de proteínas,
das nefrinas, cassiderina, enfim, uma série de proteínas aqui, tá certo? Muito bem. O que acontece na síndrome nefrótica? Na síndrome nefrótica, a gente não, a mais comum em pediatria, que a gente fala, é idiopática. Então, não se sabe a causa. O que acontece? Esse poder de adesão entre um podócito e o outro, ele se perde, então esse conjunto de proteínas aqui, ele deixa de existir, e essa membrana basal glomerular, ela começa a passar proteínas de alto peso molecular e de cargas elétricas negativas. Então, na síndrome nefrótica, em pediatria, a causa mais comum é a causa idiopática, ou seja, que não é causa primária do glomérulo, tá? Quando a gente fala sobre síndrome nefrótica, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é a definição. O que é a síndrome nefrótica? Então, síndrome nefrótica, por definição, é a perda proteica do rim ficando baixa a nível sanguíneo. E qual que é essa perda proteica? Em pediatria, a gente fala em 50 miligramas por quilo por dia ou 50 miligramas por metro quadrado por hora. Então, isso é a síndrome nefrótica. Como eu disse, a gente tem as síndromes nefróticas primárias, ou idiopática, ou de lesões mínimas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e as secundárias, que seria secundária a algum outro processo, ou um processo viral, um processo bacteriano, um processo até psicoemocional, ou alguma outra doença, uma doença inflamatória, ou algum tumor, ou seja, secundária alguma coisa, tá? E o que acontece? É isso que eu falei. Aqui você tem um podócito, outro podócito, eles são ligados por um complexo de proteínas, que esse complexo ele se perde, não para de ser ativado, e essa membrana basal e acaba passando, então, essas proteínas, principalmente a albumina, né? Que antigamente ela não passava por ali. E qual que é a idade que é mais comum? Normalmente é mais comum nas crianças menorzinhas, aí nos pré-escolares, de 1, 2 aninhos, indo até os 8 anos de idade, tá certo? Então, características das doenças, como eu disse, a grande maioria delas é primária, mas você tem um gatilho que vai disparar para que esse quadro ele não consiga mais reconhecer aqui, ele pare de fazer a sua função. Então, ou tem um quadro respiratório, teve um resfriado, ou tem alergia a alguma coisa, ou um problema psicoemocional, mudou de escola, perdeu algum ente querido, ou nasceu um irmãozinho em casa, enfim, né? É um gatilho, e uso de anti-inflamatórios, tá? Então, o uso de anti-inflamatório já foi documentado que ele tem uma nefrotoxicidade importante e ele é considerado, sim, um gatilho para síndrome nefrótica, tá bom? Algumas síndromes nefróticas idiopáticas, elas podem ter associação com linfoma de Hodgkin, tá? Então, isso é um conceito importante que a gente tem que sempre estar atento. E ela pode ter períodos de remissão espontânea, mas não significa que a doença não vai voltar a ter atividade, tá? Então, diferente da síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica é uma doença grave, é uma doença que precisa de diagnóstico e precisa de tratamento. Então, além a gente teve como definição aqui perda proteica, né? Então, qual que é a principal proteína que a gente perde? Nós já falamos, que é a albumina. A albumina, ela está relacionada em manter a pressão oncótica, então, como a gente perde, a gente acaba tendo esse edema por perda de albumina. Mas a gente também tem outras proteínas que são perdidas. Então, por exemplo, a antitrombina 3. E com isso, o paciente ele fica mais vulnerável a ter tromboembolismo. Então, ele pode fazer trombose venosa, pode fazer trombose arterial, que é menos comum, mas a trombose venosa pode ser desde causa de embolia pulmonar até um TVP. Ele pode fazer trombose de arteria renal, trombose cortical, aqui ó, trombose pulmonar, quer dizer, é um paciente potencialmente grave, né? Ele também perde as imunoglobulinas, principalmente o GG, né? Diferente do nefrítico, por exemplo. Perde um pouquinho, mas aqui ele perde mais. Então, ele fica suscetível a algumas infecções.
infecções bacterianas, como principalmente Streptococcus pneumoniae, que ele é o causador de PBE, que é a peritonite bacteriana espontânea, que é muito comum nesses pacientes. Também os pacientes que são susceptíveis a hemófilos, são susceptíveis a infecções por gram-negativos, fazem infecções de pele, olha aqui, por exemplo, celulite de face grave, né? Também são, outro exemplo aqui, pode fazer infecção viral por herpes zoster, e aí ser um caso bem grave, em que você precisa ser bem incisivo no tratamento, e às vezes até internar o paciente, né, dependendo da situação, a maioria sim. E também são pacientes que são muito susceptíveis a infecções e infestações por parasitas. Claro que os parasitoses, elas variam de acordo com, assim, a sua localidade, o meio que estão, mas aqui a gente tem bastante por estrongiloides, né? Então, é sempre interessante para o tratamento a gente fazer vermífugo para esses pacientes, ou durante o tratamento e pós a cada 6 meses, ou então, dependendo da região que você está, você tem às vezes um patógeno, né, um parasita mais frequente. Aqui tem o estrongiloides, tá? Interessante com relação à síndrome nefrótica é com relação à vacinação, né? Então, assim, existem muita discussão sobre o tema, porque, assim, apesar das vacinas, ela ser considerada um gatilho, às vezes, para a descompensação da síndrome nefrótica, mas são importantes, são necessárias, precisam ser feitas. Alguns lugares fazem as vacinas quando o paciente ele já está usando pouca dose de imunossupressor ou quase nada, ou então só quando a vacina é de vírus atenuados, né? Aqui no nosso serviço, a gente adotou a seguinte premissa, que as vacinações elas serão feitas apenas quando 30 dias após o término do tratamento, mesmo em vírus atenuados, porque às vezes você pode não gerar a imunocompetência adequada para aquele paciente, então a gente acaba deixando com um protocolo 30 dias depois da vacina, do término do imunossupressor, tá? Muito bem. Outra proteína que ele perde também, outra proteína que ele perde é a transferrina, então são pacientes que também são suscetíveis a ter anemia, tá? Cronicamente. E o edema, né? Por que o paciente tem edema? Ele tem o edema porque ele perde a albumina, que é a principal proteína relacionada com o poder oncótico do intravascular. Então, é um edema, ele vai sendo mais lento, mais gradual, às vezes amanhã já até que a criança está ganhando peso, ou que tinha um pouquinho de alergia a alguma coisa, até ele se tornando, assim, cada vez mais visível. Ele é um edema, assim, bem mole, ele faz cacifo, e você pode ter grandes derrames cavitários associados. Então, você pode ter uma ascite bem volumosa, ou esse edema de face, ou de maléolo ali, ó, que a gente aperta e consegue, né, ver que ele tem cacifo, ou grandes derrames cavitários, e no caso ele tem derrame pleural bilateral, né? E a última coisa que o paciente tem, então, como paciente nefrótico, eles têm hiperlipidemia com hiperlipidúria, com formação de ácidos graxos. Por quê? Porque a albumina, ela é uma apoproteína sintetizada no fígado, né? Então, quando você tem baixa da apoproteína, o fígado entende que precisa sintetizar mais, mas compensatoriamente também produz as lipoproteínas, aí você tem aumento de colesterol total, principalmente, e triglicéridos bem altos também, tá? Uma outra coisa interessante que eu não coloquei aqui é que você também tem perda das proteínas carreadoras, né? Por exemplo, das tireoglobulinas. Então, é um paciente que também pode fazer um hipotireoidismo transitório. Mas isso é mais por curiosidade. Então, como que é a característica, então, de um paciente que tem síndrome nefrótica idiopática? Ele vai ter a urina mais espumosa por conta da proteinúria, então fica espumosa. Ele tem o edema e todas as complicações.
pode ter sinais de isquemia, pode ter infecção, pode ter trombose, pode ter hipovolemia, apesar dele estar edemaciado, mas o intravascular dele está depletado. Ele pode ter anemia ou ele pode, às vezes, evoluir se o quadro persistir até a insuficiência renal crônica, tá certo? Laboratorialmente, a gente faz o diagnóstico. Então, o paciente ele tem essa clínica. Laboratorialmente, a gente colhe o exame de urina. E aí, no exame de urina simples, ou EAS, enfim, urianálise, depende de cada região, usa um termo, mas aí o EAS você vai ter a presença de proteínas de 3 cruzes ou mais. A dosagem da urina de 24 horas, a gente vai ter um valor maior de 50 miligramas por quilograma por dia, ou 40 miligramas por metro quadrado hora. O que a gente mais usa é esses 50 miligramas por quilograma dia. E naqueles pacientes, que são pacientes que não têm continência urinária, são bebezinhos, ou são pacientes especiais, que por algum motivo a gente não consegue fazer a proteína de 24 horas, a gente faz a relação proteína-creatinina. Esse valor, quando for maior do que 2 miligramas, no caso de proteína, sobre miligrama de creatinina, você tem um valor que a gente considera como nefrótico, tá certo? Tratamento. Aí sim a gente aqui tem tratamento específico. O tratamento geral de suporte entra a restrição de sal. Por quê? Porque ele também, como ele está com o intravascular depletado, ele também tem ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então ele tende a reter mais sódio e ficar, depois quando ele melhorar a volemia, tendendo a hipertensão. Então a gente faz restrição de sódio, mas a gente não faz restrição de volume. O volume está ok. E reduz quantidade de gordura saturada, principalmente porque a gente viu pela hiperlipidemia que esse paciente vai ter, tá? A gente faz o vermífugo, né, para esses pacientes. E se o paciente ele tiver com intravascular muito depletado, aí às vezes a gente precisa fazer a reposição de albumina, né? Essa reposição de albumina, ela pode ser com ou sem diurético, varia de cada escola também. Aqui no nosso serviço, a grande maioria das vezes utiliza a furosemida em conjunto com a albumina, tá? E trata as possíveis complicações que ele pode ter aí durante essa fase inicial, tá? E aí, a seguir, a gente inicia o tratamento específico, que é imunossupressão, que é corticoide terapia, prednisona, que é o que a gente inicia, né? Por que a gente começa em criança, a gente não faz a biópsia de cara? Por que não é indicativo? E no adulto, sim. Porque a gente sabe que a grande maioria dos casos de síndrome nefrótica em criança é idiopática, ou seja, é de lesões mínimas, e que respondem maravilhosamente bem ao corticoide. Então, por isso que a gente evita, não se indica a biópsia no primeiro momento. A gente sabe que também existem limitações de técnica, de material, enfim, de uma série de coisas que a gente poderia pontuar aqui, mas como a resposta ao corticoide, no caso, quando a lesão mínima é muito boa, a gente tenta o tratamento, e aí sim, se ele não responder, a gente vai indicar a biópsia. Então, inicialmente, ele pode ser classificado como síndrome nefrótica ou sensível, que é aquele ok. Tem situações em que ele tem recidivas frequentes, que ele é dependente e que ele é resistente. Aí sim a gente vai se nortear, mas inicialmente a gente inicia o corticoide mesmo. Aí a biópsia, então, nesses casos, quando ele tem recidivas frequentes, quando é um paciente que não responde à dose inicial do tratamento, quando é um paciente que está no extremo de idade, por exemplo, menores de 1 ano, e nos adolescentes, aí sim tem que ser feita a biópsia, ou quando o paciente tem algum caractere atípico presente. Por exemplo, abrir um quadro de síndrome nefrótica com hematúria, ou com já hipertensão, ou com alguma característica de alguma doença sistêmica presente. Então, quando não foge daquilo que é o comum, aí a gente indica a biópsia. E a biópsia, o que será vista na biópsia? Na verdade, a gente só conseguiu essa definição aqui de lesões mínimas
porque por fusão e retração dos podócitos, que é isso que eu falei, que os podócitos eles perdem aquelas características e acaba tendo buracos, rombos entre eles, né? Porque perde lá as proteínas, só agora com a microscopia eletrônica que conseguiu ver. Porque antigamente não existia, era só microscopia óptica. E na microscopia óptica eles viam que tinha muito depósito de gordura no túbulo renal. Então, antigamente, a síndrome nefrótica idiopática, ela era dita como lipoídica, porque eles achavam que era depósito de gordura no túbulo renal, que era a causa da perda de proteína. Aí, com a tecnologia e com a microscopia eletrônica, aí conseguiu visualizar que, na verdade, você tem são lesões mínimas, que significa isso, entre outras palavras, fusão e retração podocitária, que aí você perde função, né? Ok? Dúvidas? Tem alguém por aí? Oi. Obrigada. Oi, prof. Da minha parte, não. Por mim, ok. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Não. Não.